Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o apego inseguro desorganizado. Você já escutou falar? Hoje é o último dos três tipos de apego inseguro. Lembrando que a aula será em torno de 15 minutos e está tendo aula todos os dias por 30 dias. Já trouxe para vocês sobre o apego seguro, trouxe sobre o apego seguro evitativo. Eu trouxe também sobre o outro apego inseguro, que é o ambivalente. E hoje eu vou falar para vocês sobre o apego seguro desorganizado, que é o mais caótico, que é o mais que traz mais traumas, que traz mais problemas. E que se eu fosse falar, a gente deveria olhar para essa relação urgentemente. Se a gente for pensar nos danos que tem isso para a infância, para a criança. E na vida adulta é muito intenso. Então, se você identificar nas características que eu vou trazer aqui, dessa forma de se vincular, ser desorganizado, que você vivenciou isso na sua infância, ou que você ainda vivencia isso com seus filhos, então eu vou fazer um convite muito especial para você de tomar a consciência e mudar, porque as consequências são grandes, né? Os traumas são muito grandes quando a gente vivencia o apego inseguro desorganizado. Lembrando novamente, todas as aulas eu falei sobre isso, quando, trazendo o assunto do apego, que a gente repete aquilo que vivenciamos até termos a consciência de que isso daqui não tá, bom dia, Thaís, isso daqui não tá se encaixando na minha realidade, tá bom? Então, preste muita atenção nas características e se você se encaixar, se você perceber que isso é uma realidade na sua casa, então, novamente, fica o meu convite para você mudar, tomar uma ação aí e trazer mudança. Hoje estou falando do apego inseguro desorganizado, viu, Thaís? É o último tema aqui. Bom, então vamos lá. No apego no apego inseguro desorganizado, nós temos muito abuso. Abuso verbal, abuso emocional, abuso físico. Então nós vamos desde humilhações com essa criança, chantagens muito intensas. É como se essa criança tivesse realmente um ambiente totalmente desorganizado. A forma que ela vivencia, o seu vínculo com aquele cuidador principal, que novamente eu vou falar, a principal figura de apego é a mãe. Na ausência da mãe, seja uma ausência física ou ausência emocional também, essa criança busca por um outro responsável para trazer essa vinculação. Então, se ela tem um ambiente, se ela vive em um ambiente em que todos os adultos vivem de forma desorganizada, emocionalmente, principalmente, porque se eu estou desorganizado de forma emocional, com as minhas feridas sangrando muito, eu tenho muita dor, eu tenho muitos traumas, eu não consigo organizar aquele ambiente, eu não tenho mais nem condições de olhar para as necessidades dessa criança. Às vezes eu não quero, não é? Às vezes eu não quero olhar para isso, às vezes eu acho que a criança não tem que querer, às vezes eu acho que a criança tem que sofrer mesmo, que ela tem que aprender já ali na infância, nos seus primeiros anos de vida, que tem que sofrer, porque a vida é muito sofrida, a vida é muito dura, então é melhor ela aprender a sofrer aqui dentro de casa do que ela aprender na rua. É como se eu estivesse preparando meu filho para o sofrimento, né? Eu não estou preparando ele para a vida, para ele se conectar com a beleza da vida, para ele ter boas relações com as pessoas. Eu estou ensinando ele a sofrer. E é isso o que o apego inseguro desorganizado faz. Ele faz a criança aprender que a relação, o vínculo, ele é associado ao medo e ao perigo. Então essa criança vai aprender que todas as suas relações, inclusive com ela, tem que ter essa relação de medo e perigo. É como se ela estivesse em perigo constante. Ela não confia naquela pessoa, ela já não confia nela mesma. Ela não sabe se o que está dentro dela é verdadeiro ou não, porque ela foi muito humilhada. É uma criança que pode ter apanhado muito. Abuso sexual também entra nesse apego inseguro desorganizado.
abuso verbal constante, chantagens para essa criança. É como se essa criança não tivesse tido a chance nem de ser criança, né? De vivenciar ali as situações de criança mesmo, porque ela era muito tirada dessa oportunidade. Então não podia brincar, não podia falar, não podia pular, ela não podia nada, não podia nem expressar as suas emoções. Então, um apego inseguro desorganizado é uma dinâmica muito violenta e muito agressiva. Às vezes, a gente pensa que isso é algo assim, só naquelas famílias, naquelas situações em que é muito visível, né? Aqui eu quero trazer um pouquinho sobre a violência invisível, que ela ocorre muito. Então, uma família, muitas vezes a gente pode pensar que é muito organizada, né? E vive em apego seguro, mas elas estão em apego inseguro. E talvez até o desorganizado, porque você pode chantagear uma criança, você pode humilhar, você pode falar coisas para ela de um tom mais baixo, que seja até irônico, sabe? Manipulador. Você não precisa gritar para todas as pessoas verem. Você vai falar ali com ela e vai chantagear e vai mudar o mundo dela de uma forma muito violenta, associando o vínculo com as pessoas. Se aquela pessoa que eu mais confio, se aquela pessoa que está ali para atender as minhas necessidades, ela me traz medo, eu me sinto em perigo com essa pessoa, o que mais eu vou esperar das outras pessoas que eu nem conheço? Se a minha mãe, se o meu pai, se são as pessoas mais importantes para mim, perante, né, o olhar dessa criança, abandonam, negligenciam, maltratam, abusam emocionalmente, fisicamente, é que não precisa ser só no quesito sexual, mas abuso físico, de bater, é muito pesado isso. Em quem mais eu vou confiar nessa vida? Se as duas pessoas principais ali que eu mais amo deveriam me proteger, estão abusando de mim, estão me trazendo um ambiente totalmente violento. E eu vou ser violenta também, não é? Não vou confiar nas pessoas, eu vou praticar esse abuso porque eu aprendi que é assim. Eu aprendi que o vínculo, eu aprendi que o amor, porque essas pessoas que eu mais amo me tratam muito mal. Então eu vou associar muito amor à violência. E a gente vê muito isso aí, tá bom? Às vezes pode acontecer que esses pais, eles estão unidos nessa violência, nessa agressão. Tanto o pai quanto a mãe, a relação deles é muito mais importante do que a relação infantil, do que a relação com a criança. Então os pais se unem para violentar essa criança. Muitas vezes o pai violenta essa criança e a mãe finge que não vê. A mãe não quer se intrometer. Então aqui a gente pode ter um pouco da parentalidade negligente e o autoritarismo, em que eu sou maior e eu estou acima dessa criança. A minha relação de valor aqui entre os adultos são iguais e a relação de valor com essa criança é inferior a mim. Não importa. Não importa se eu estou deixando trauma nessa criança. Não importa se eu estou ferindo demais essa criança, ela terá problemas na vida futura. Não importa. O que importa é aqui, a minha relação de superioridade e soberania em cima dessa criança. Então, é uma relação extremamente abusiva. Então, não esperem que relações abusivas de poder em cima de uma criança vai fazer uma criança, assim, se ela não buscar cuidado, se ela não buscar, quando adulta, olhar para essas feridas, que vai se tornar uma pessoa muito empática, resiliente, amorosa, ela vai se tornar violenta também. Ela vai praticar aquilo que ela vivenciou, porque até os 7 anos de vida dela, ela entende que aquela forma de se relacionar é a forma que eu me relaciono com o mundo e comigo. Então eu me torno violenta comigo também, eu me torno agressiva comigo. Por isso, vai observando nas características, porque é muito mais comum do que a gente pensa, tá? Não precisa ser agressão física que a gente olha constantemente. Às vezes nos pequenos movimentos acontece também. Então, se você se identificou que você age dessa maneira com o seu filho, com a sua filha, fica aqui o meu convite para você, a partir de hoje mesmo, mudar essa forma de se vincular ao seu filho.
a você e às outras pessoas, porque você pratica com seu filho aquilo que você pratica em todas as suas outras relações. E se você tem essa violência, se você pratica violência com você, se você se agride verbalmente, às vezes até fisicamente, existem algumas relações de doenças, né, que a gente se violenta e é uma forma de agressão à nossa dor. Então, se você faz isso com o seu filho, você também faz isso com você também faz isso nas suas outras relações. Então, fica o meu convite para, a partir desse momento, você tomar a decisão de mudar, porque isso traz muitos traumas. E se você se enxerga nessa relação de apego inseguro desorganizado, provavelmente você vivenciou isso com seus principais cuidadores. Não é culpa sua, não foi você que quis assim, não foi você que escolheu que fosse dessa maneira, não é sobre isso. Mas é sobre você repetir aquilo que você vivenciou até você tomar consciência. E o tomar consciência na aula de como mudar meu estilo parental, que eu fiz semana passada, também, acho que foi na segunda-feira passada, também serve aqui como mudar o meu modo de me vincular com as pessoas, principalmente com os meus filhos, né? Aqui a gente vai olhar para a criança que não tem capacidade nenhuma de, agora eu vou me vincular de outra maneira, agora eu quero um vínculo de apego seguro, eu não quero esse vínculo de apego inseguro desorganizado. A criança não tem capacidade disso, ela só tem capacidade de olhar para os seus pais e entender, bom, é assim que eles me amam, é assim que eu vou me amar, é assim que eu vou amar os meus pais, é assim que eu vou amar as outras pessoas. Então, tomar a consciência, e muitas vezes a gente pensa, eu vou mudar, e a gente vai pro oposto, né? Eu vou pro oposto, aí eu posso ir para uma relação de superproteção para a criança, eu não quero fazer nenhum mal, eu sofri demais. Não é sobre isso. É a gente trazer consciência das nossas dores, trazer consciência daquilo que a gente vivenciou, sem querer achar culpado, nem sem querer falar, mas se tivesse sido diferente. Eu muitas vezes eu já falei, mas se eu tivesse sido educada, né, criada de forma diferente, eu poderia ter sido diferente. No começo ali com a minha filha, eu poderia não ter sido muito rígida, muito autoritária, e ficava entre autoritarismo e permissividade, mas não tenho controle, a gente não tem controle sobre isso. Então, a partir daqui, a gente tem que tomar a decisão de não agir dessa maneira. E o apego inseguro desorganizado, ele é o mais caótico, é um ambiente totalmente violento, totalmente caótico. Vai ficar salvo, tá bom? Já vou deixar aqui no IGTV, em torno de 15 minutinhos, tá dando 15 minutos aqui, já coloca o fone e vai escutando, tá bom? Esse assunto é muito importante mesmo. Coloca no fone e vai escutando. O apego inseguro desorganizado, ele é bem violento mesmo, sabe? E a gente precisa mudar, a gente precisa ter consciência, porque senão a gente começa a achar mesmo que aquilo que eu aprendi, que ser violento e amor, tá junto, né? E não precisa estar junto. A gente não precisa ter essas duas relações ao mesmo tempo. Enquanto a gente achar que isso é normal, a gente vai continuar seguindo, abusando de poder em cima das crianças, porque a gente acha que tem mais valor. E é assim que acontece no apego inseguro desorganizado, no autoritarismo, nos negligentes. Então é isso, fica aqui. Hoje a gente finaliza com os temas sobre apego seguro. Semana passada eu falei a semana toda sobre apego seguro, apego inseguro desorganizado, ambivalente, evitativo, diferença entre apego seguro e apego inseguro, o que é apego, o que não é apego. Todos esses vídeos estão aqui no meu feed, é só você voltar lá, em torno de 15 minutos. Alguns passaram um pouquinho, tá? Acho que uns 2 deram em torno de 20 minutos, mas assista. Essa semana eu vou falar sobre as emoções, então fica aqui comigo, né, na semana. Vou falar sobre as nossas principais emoções, como a gente pode trabalhar isso com a gente e depois com as crianças, tá bom? Um bom dia para vocês e até mais.